Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado, os principais gestores. Essa é a 10ª edição e nada melhor do que começar com fatos inéditos, né? Hoje tenho dois grandes gestores, estou com Milton e Luiz Felipe, ambos da Rio, que fizeram uma carreira bastante longa aí na Opportunity. E também, como o nome da gestora pode dizer, né? É uma gestora do Rio de Janeiro, primeira gestora de fora de São Paulo aqui no programa. Sejam bem-vindos. Obrigado, Guilherme. E me conta um pouco dessa parceria, né, Luiz? Você falou que já estão aí juntos há quase 18 anos, né? Exato. Mais tempo aí do que com sua mulher, né? Exato, Minha mulher também tem 18 anos, mas estou um pouco mais tempo com o Milton. Então, realmente, é um relacionamento longo já. E eu acho que isso é muito importante, né, para a sociedade, para montar um business com uma gestora. E em várias frentes, né? Tanto a confiança que você tem para todas as decisões que você toma ao longo do tempo. E eu acho que para o time isso também é verdade. À medida que você vai construindo um time com mais tempo, isso vai fazendo muita diferença, né? Então a gente tem outros sócios com a gente, né? O Renato, que está há 10 anos com a gente. Renata está há 14 já. Renata está há 14 anos com a gente. Então, assim, são pessoas que estão há bastante tempo trabalhando junto. E esse nosso business é um business, né, de você ter pessoas boas, mas que saibam trabalhar bem juntas, né? Alinhados com a filosofia de investimentos alinhada, e você coloque processos que todo mundo consiga trabalhar de forma eficiente, bem, para buscar o resultado, né? E eu acho que uma parte importante disso é as pessoas, né, poderem ter esses fóruns abertos, né, saberem da discussão, de ter essa liberdade, né, de questionar outra tese, né? Então, saber que o foco está em tirar o melhor da ideia, né? Você não está questionando a pessoa, você está tentando ali ver o caso de investimento e tentar tirar o melhor para cada caso. E como que é essa relação, assim? Vocês vão discutir uma nova tese de investimento? Como que é, talvez, esse processo de estresse da tese, assim? Tem alguns atritos ali? Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Como que vocês levam essa relação dentro da gestora também e tentando até alinhar esse envolvimento pessoal que vocês têm, né? Vocês são amigos, com o profissional também? Eu acho que essa parte da cultura da empresa acho que faz muita diferença, né? Eu acho que cultura e como você vai, né, recrutando as pessoas, trazendo elas. Eu acho que a melhor forma de fazer isso, né, primeiro, você ter as pessoas certas, mas ao longo do tempo, assim, eu acho que o Milton também tem um grande mérito nisso, porque você pega os analistas mais sêniores e você vê o analista mais sênior sendo questionado e sendo humilde de reconhecer quando a tese está errada, né, e fazendo a pergunta para o outro do jeito certo, assim. A pessoa começa a entender que, isso aqui é parte do jogo, né? O jogo é esse de não você necessariamente vir com a melhor ideia já pronta, mas garantir que a ideia vai ser questionada, você vai ver os pontos cegos da análise, você vai ver o que você precisa aprofundar mais. Em alguns casos vai estar errado, né? E é melhor a gente ter essa discussão e descobrir que está errado entre a gente do que depois no mercado a gente descobrir que a tese estava errada. Então, eu acho que todo mundo vai vendo que isso é parte do jogo. Eu acho que essa confiança, né, nas pessoas, as pessoas entenderem, né, que a crítica está sendo feita de forma para ter uma melhor ideia, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o time que a gente, né, foi recrutando ao longo do tempo e mantendo ao longo do tempo sempre teve essa cabeça, né? E aí fica fácil para o analista que está começando. E é um ponto interessante porque, em geral, você, né, no mercado financeiro você tem as cabeças muito privilegiadas, né? Você está trazendo gente muito bem formada, que está acostumada a sempre tirar 9, 10 e não está muito acostumado com erros, né? Então você veio primeiro para o mundo de incerteza, né? Que aqui a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer, a gente tenta trabalhar para monitorando e estar confiante. Então a pessoa ir para uma reunião e sentir que ela tem certeza e está ficando exposta, às vezes está errada, né? Nem todo mundo recebe bem isso nessa transição de faculdade para uma asset, né? Então, quando você vê as pessoas mais sêniores trabalhando dessa forma, agindo assim e vendo que o processo fica melhor, você vai facilitando a todo mundo entrar nessa cultura. E o processo é todo pensado para tentar gerar questionamentos, né? Então, assim, a gente normalmente, quando vai discutir um caso, a gente manda um documento que a gente explica o que manda para cada um antes da reunião. Um documento, esse documento tem uma vantagem de não só a reunião ficar mais produtiva, né? Então, assim, vamos dizer, o beabá já está escrito ali e já sai da frente, na reunião se discute o foco, mas também permite que as pessoas, vamos dizer, num momento independente, ela gere suas críticas, entendeu? Porque às vezes, mesmo que a gente tenha essa equipe que tem abertura para criticar, mas você
às vezes você começa a puxar por um caminho e a pessoa ia ter uma ideia que ela, se estivesse pensando sozinha, ela ia ter aquela ideia, mas no grupo ali ela acaba não tendo. Então a gente se força ali antes, cada um individualmente, e de mandar os comentários. Isso aqui eu achei, vi risco nisso, isso a gente acha que gera um processo que ajuda a gerar mais ideias. A gente também tem mais, tenta ter controle nas teses para ver se a gente está focando no que de fato é importante, né? Durante a pandemia, mas desde antes, tem muita informação sendo gerada, então é difícil você focar no que é realmente importante, né? É fácil se distrair. E isso, ao longo do tempo, a gente foi colocando, vamos dizer, processos para tentar... isso aqui é relevante, isso aqui são, às vezes, o tema relevante do case é esse. Vamos tentar responder essas perguntas. Então, esse foi um processo que a gente foi colocando também. Os processos estão sempre evoluindo, né? Então, assim, você já tem um time que já trabalha muito bem junto, já sabe o que é importante, o que não é importante. Mas, ao longo do tempo, você vai vendo, né? O mercado vai evoluindo para uma direção e você tem que, né, passar a evoluir da mesma forma, né? Ajustar os seus processos para isso. E algumas coisas, às vezes, também vão deixando de funcionar 100%, né? Eu acho que esse ponto que o Milton trouxe, eu acho que foi muito importante, que a gente começou a reparar que pós-pandemia, videoconferência ficou muito simples, né? Então, antigamente, você marcava uma série de reuniões, fazia um call ou outro, mas era muito comum você ter que ir no lugar, né? Então, até pelo deslocamento, você perdia, né? Você tinha que marcar umas reuniões aqui em São Paulo, em outras cidades. Agora, com a videoconferência, você olha a agenda dos analistas, assim, está quase sempre lotada de reunião atrás de reunião. Então, ficou muito disponível a informação, ficou muito fácil de você interagir com todo o elo das empresas, né? Só que tem um lado bom disso, né? De você ter mais informação e trabalhar, mas tem que tomar cuidado também de não gerar uma rotina de cotidiano de estar sempre pegando a informação marginal e deixando de fazer o trabalho mais importante. O que é relevante nessa tese mesmo? Vamos parar aqui. O que a gente está fazendo de estudo? O que a gente está perseguindo aqui? O que a gente vai tentar buscar de informação adicional? Como a gente vai aprofundar nosso conhecimento? Então, volta e meia, essa era uma parte do processo que a gente não tinha há 4 anos atrás, porque sobrava algum tempo para encaixar, para estruturar assim. Às vezes a gente via as pessoas muito na dinâmica de reunião atrás de reunião, resumo atrás de resumo. Falei, vamos sentar um pouco e garantir que o que é importante, né? Claro que é importante ficar acompanhando, ter os detalhes, mas o mais importante é saber ter noção as variáveis que realmente vão fazer diferença para aquela tese e como a gente consegue ter percepções, às vezes, diferentes nessas variáveis, né? E aí, quais estudos que a gente tem que fazer em cima, que tipo de pesquisa a gente tem que fazer, com quem seria bom de conversar para ganhar esse tipo de conhecimento adicional. Então, acho que todo mundo tem feito um pouco esse foco hoje, de tá bom, tem essas séries de reuniões aqui, mas vamos sentar e vamos olhar se eu estou preenchendo aqui o que é mais importante ao longo do tempo. Legal. E Milton, Luiz, eu queria entender um pouquinho como que é o processo de investimento da Rio, assim. É uma casa de ações, basicamente, né? Mas como que é feito para escolher as teses, assim? É mais bottom-up mesmo? É parte do micro ali, do resultado, para o macro? Como que é isso? Sim, é bastante bottom-up, né? Claro que os cenários vão ser importantes, né, nas discussões, os analistas pensando, né, de qual... vou ter vento a favor ou não vou ter vento, ou vou ter vento contra, né? Então isso é importante até depois na discussão de tamanho da posição, né, se de fato, né, o valuation da empresa vai estar justificando, né, aquele cenário, mas é muito importante o micro, o bottom-up, né? Porque às vezes você tem ventos a favor para algum setor, mas a governança não está adequada, então você vai se decepcionar ao longo do tempo, tomando alguma rasteira do controlador, né? Tem alguma operação que não beneficia o minoritário. Às vezes o vento a favor está muito mais do que precificado, né? Então às vezes você está pagando um múltiplo, às vezes você está com um lucro extraordinário na empresa, então o múltiplo não parece tão alto. Mas você sabe que aquele retorno é um retorno de equilíbrio, né? O retorno ao longo do tempo vai ser competido, né? Porque o subsídio está sendo dado, vão ter novos players entrando, ou que não vai ser duradouro. Então você sabe que aquele retorno vai convergir, às vezes, para um nível mais baixo, e aquele múltiplo que parece baixo hoje não necessariamente é baixo, né? Então, empresa cíclica tem muito isso também. Então, a gente toma algum cuidado de sempre olhar as histórias, as teses, e ter confiança, né, que a estrutura competitiva, a estrutura do setor vai proporcionar para aquela empresa, né, e dados diferenciais que ela tiver, que ela vai conseguir entregar retornos excedentes ao longo do tempo, né, ou que o valuation esteja abaixo para os níveis de retornos que essa empresa vai entregar. E aí, lógico, a governança vai ser super importante, né, se a gestão consegue se aproveitar desses momentos que ela for desafiada, se ela vai conseguir também preservar um pouco melhor a operação.
Então tem várias componentes que eu acho que o bottom-up vão dar essa confiança, falar, tá bom, tá tendo um vento a favor aqui, mas essa empresa se beneficia no longo prazo, porque os temas eles passam às vezes muito rápido, né? Então assim, às vezes, como o valuation já está embutindo, né, esse vento a favor, né, esse vetor favorável, quando passa um pouco, você está com uma história que ficou cara e fala, não, mas agora o tema virou outro. Então assim, e não tem certo e errado também não, tem gente que faz isso muito bem, não é a nossa forma de fazer, então a gente vai muito, né, claro, vai olhar, pô, esse setor está passando, né, num cenário melhor, num cenário mais difícil aqui, mas tenta sempre entender essas outras dinâmicas específicas da empresa. Passa sempre esses pontos que o Luiz falou, mas assim, a maneira que a gente reflete os cenários macros são as premissas, entendeu? A gente ajusta as premissas da conta para ver, estamos num momento com mais crescimento, um momento com juros mais altos. Então, quando a gente faz o modelo das empresas e faz as contas, isso está refletido ali no valuation que a gente está fazendo. E aí na decisão só de portfólio, discussão, né? Então é isso. A gente faz muito bottom-up, os analistas estão olhando o tempo inteiro diversas empresas da cobertura, né? E aí volta e meia, vai ver uma notícia nova que muda a cabeça, vai conversar com um concorrente, vai ver algum estudo e ver que tem alguém começando a gerar um diferencial de retorno importante, mudou um pouco a estratégia, você fala, ó, talvez a gente vai ver essa empresa ganhando mais participação de mercado ou voltando a recuperar margens para frente. E aí isso às vezes não estava tão claro para a gente no mês anterior, nos 6 meses antes, fala, pô, essa tese está começando a ficar interessante. Ou algum risco que o mercado esteja precificando que a gente acha que foi demais. Então isso tudo depois converte numa posição do portfólio. E tem algum... Como que funciona essa parte da rotatividade da carteira, assim, em média? Quando vocês entram em uma ação, entram em uma empresa, por quanto tempo que ela fica na carteira, no fundo? A gente acha que tem um horizonte longo, né? Então, normal é a gente ter posições pelo menos 2, 3 anos, né? Claro que nem todas vão ficar assim, mas se a gente olha o nosso turnover, diria que a média vai ser perto de 150% ao ano. Assim. Se olhar para a indústria, assim, é da ponta de baixo, assim, de giro menor. Aí isso inclui tanto, vamos dizer, ajuste de posição, né? Então a gente tem uma posição, mas por exemplo, até Equatorial é uma posição que a gente já tem entre tamanhos diferentes, mas eu diria que é uma posição grande no fundo já há 10 anos. Do Equatorial é uma posição grande. Então, assim, esse 150% que o Luiz falou, ele inclui, vamos dizer, ajuste de tamanho de posição, entendeu? E inclui posições que, vamos dizer, que entram e saem. Você vai de 10 para 7, né? E depois você volta para 10. Então, conta as 2 vezes. Mas é isso, assim, a gente vê as empresas no portfólio em geral, 2, 3 anos, é normal, claro que vai ter os casos que a gente investe e vê que a gente errou, né? E fala, pô, não faz sentido mais investir nessa tese, às vezes a tese demora 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, depende. Também os casos, né, que a gente investe e às vezes o mercado converge para nossa percepção rápido, né? Então a gente fala, pô, já estava barato na hora que a gente investiu, agora já parece que está bem precificado com os riscos, então não vamos manter a posição, vamos ter uma posição muito menor agora. Que alisa o lucro ali. Então tem esses ajustes de posição de acordo com... uma melhor oportunidade, né? Você falou da Equatorial, né, Milton? Hoje é a maior posição do fundo. Hoje é a maior posição do fundo, isso. E investe há 10 anos, né, nessa empresa, ainda é a maior posição do fundo, desde o tempo de Opportunity, né? Isso. Opportunity até hoje, acho que é um dos maiores acionistas ali do... A gente tem uma posição, assim, se for ver, ela é uma empresa que a gente tem no fundo bastante tempo, ela deu bastante retorno, né? Então, se pegar, acho que a gente tem posição desde 2012, e se pegar aquele preço lá de trás, acho que daria 1 vezes 10 até hoje, assim, então foi... E assim, se for ver, muitas vezes, assim, dentro de um ano, ela muitas vezes não é a ação que mais se destaca, né? Mas você vai aumentando o horizonte, ela é uma grande vencedora, e a gente vê várias qualidades que o Luiz colocou, algumas de maneira mais ampla, mas que a gente acha que se aplica no Equatorial também. O time é um time muito bom, e isso a gente vê não só vamos dizer, no nível de cima, né? Muitas vezes você vê empresa que tem um C-level que você... tem um CEO, se for, que você acha bom, mas assim, você vai descendo nos níveis hierárquicos, a mensagem que o CEO está passando para o mercado, muitas vezes não é a mesma mensagem que está chegando embaixo, entendeu? Porque é muito difícil alinhar, uma empresa muito grande, difícil de alinhar. Isso a gente, ao longo do tempo, conhecendo a Equatorial, a gente viu que assim, você vai até a ponta assim, do operário, você vê que ele, obviamente, ele está alinhado com as metas dele, sim, mas ele ali tem um alinhamento feito. Tem a questão da alocação de capital também, então, que é muito relevante. Então, ao longo do tempo, a gente viu eles
não só fazendo investimentos que geraram retorno muito bom, como também sabendo dizer não na hora do oba-oba, entendeu? Então, assim, no momento em que a transmissão ninguém queria, eles foram lá, levaram um lote muito grande de transmissão, com retorno bom, mas na hora que também, entendeu, o retorno começou a ficar apertado, eles pararam de fazer, né, para esperar uma oportunidade melhor. Então, assim, vamos dizer, o fazer um bom investimento, entendeu, e ser agressivo na hora é importante também, assim como saber tirar o pé na hora que não está tendo retorno, né? Em termos de gestão de empresa, daria para dizer que a Equatorial é a melhor empresa do setor? Equatorial, com certeza, é uma empresa muito boa na parte de distribuição. Ela tem um conjunto de ativos que são ativos complexos, né? Então, são ativos que normalmente têm até pelo próprio ranking que a ANEEL coloca de complexidade. A ANEEL tem vários critérios, vamos dizer, de quanto de domicílio subnormal, que é basicamente favela, como é que é a renda da população. Então, se for pegar esses critérios da própria ANEEL, a Equatorial tem várias áreas que são áreas bem carentes, são complexas de operar, e é muito difícil, vamos dizer, operar isso rentavelmente, e ela é uma das poucas empresas que consegue fazer isso de maneira sustentável. A gente também investe na Energisa, né, que também é uma empresa muito eficiente, do ponto de vista operacional, mas talvez o destaque da Equatorial seja esse que o Milton falou, né? Você conseguir pegar concessões muito complexas e tornar essas concessões eficientes, né? O nível de eficiência da Energisa também é muito bom, mas as concessões em geral são menos complexas do que a Equatorial. O que para o M&A faz muita diferença para a Equatorial, né? Porque você conseguir converter concessões que ninguém toca tão bem em concessões eficientes tornou possível ela participar dessas leilões e M&As que tiveram ao longo do tempo de forma rentável, né? Porque se você vai para uma concessão que muita gente consegue tocar bem, por mais que você toque um pouco melhor, você vai provavelmente ter que pagar um pouco mais caro para ter esse ativo. Então, a Equatorial, acho que ela teve um pouco essa capacidade, né, de alocar capital muito bem na distribuição, e esse foi um dos méritos. Não só executar muito bem, mas tornar alguma coisa difícil um pouco mais simples para eles. Legal. E a gente conversou antes aqui, até para quem está assistindo entender, a gente bateu um papo antes aqui, para entender um pouquinho da carteira, né, da Rio. Então, além da Energisa e Equatorial, você também tem Vibra e Eletrobras, né? De certa forma, tudo meio no ramo de energia. Por quê? Embora seja uma casa bottom-up, por que talvez um pouco dessa concentração em um setor específico? Assim? É um setor que, dada as empresas que a gente tem, é o melhor para se investir hoje? Acho que assim, novamente, a conclusão vai vir do bottom-up, né? Assim, o bottom-up acabou fazendo a gente ter um investimento maior no setor de energia elétrica e muito porque a gente vê uma atividade, né, empresas menos sensíveis à atividade, né, a operação menos sensível do que o normal, que tem passado talvez menos problemas tributários, como o varejo também passou e vários outros setores, e mesmo, né, com menos risco, com uma execução histórica boa para algumas dessas empresas que a gente está falando, a gente vendo hoje em dia um valuation muito descontado, né? Então a gente está vendo uma taxa interna de retorno bastante alta, né, com um prêmio bem grande versus a B. Então, se pegar, né, Equatorial Energia, estamos falando aí de 5, 6 pontos percentuais além do retorno na NTNB que a gente pode ter. Então, você acaba combinando uma coisa que a gente gosta muito. 5, né? 6 além do retorno da NTNB é muita coisa. Porque a NTNB já está um retorno bem legal, né? Então, assim, a Energisa a gente vê negociando a 12%, mais um pouquinho acima disso. E Equatorial uns 10,5%. Então tem uma gordura importante. E aí o que a gente gosta, né, de ter empresas para ter a maior posição, não basta ser a empresa que tem o maior upside da carteira, né? Então vai ter uma junção de coisas. Tem que ser um risco um pouco mais controlado, né? Que a gente entenda, consiga monitorar esse risco bem, né? Então acho que o risco ali acaba sendo muito essa execução e a capacidade ao longo do tempo, né? De gerar eficiência nos ativos que elas têm. Então esse é um risco bem ou mal que eu acho que a gente consegue acompanhar, estar olhando de perto, e então dá conforto de ter uma posição um pouco maior, né? E eu acho que isso contribui, né? O Eletrobras já é um pouco diferente, Vibra já é uma discussão já bem diferente, até que fica... Essa energia já é uma energia já que a gente já está indo uma molécula mais de combustíveis, né? Então está indo mais para outra parte, mas também... Aí depois a gente pode entrar no caso específico, assim, mas eu acho que do ponto de vista geral do portfólio, que a gente viu, assim, muitas coisas hoje com pouco risco, com menos risco na bolsa, estão negociando com desconto muito alto, o que não é tão usual, né? Então, a gente falou de algumas dessas, mas a gente pode falar da Rumo também, que é outra posição importante nossa, Iguatemi. Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente acha que
não estamos na ponta mais arriscada em muitas dessas posições e estamos vendo retornos não usuais para essas empresas. Como que é um pouco da tese do Iguatemi? De certa forma, ela passa um pouco pela resiliência do consumidor de mais alta renda, assim? Eu acho que isso ajudou muito, né, no pós-pandemia, né, a empresa. Então a empresa veio com uma operação muito forte, continua ainda mostrando indicadores, né, de venda e aluguéis bons, né? Então a venda da empresa tem crescido, né, perto de 10% ao ano, um dígito alto. Então mostra um crescimento sendo sustentado ano após ano. Os ativos delas são muito bons, né? Então acho que para shopping isso faz muita diferença quando a gente vai olhar o portfólio das empresas, né? É você ter aquele shopping que tem lojista querendo entrar, né? Então, assim, porque quando você começa a ter uma ocupação mais baixa, né? Começa a ter vacância nos shoppings, né? Você começa a ter que flexibilizar muito na negociação, né? Então, porque você quer trazer um novo lojista, à medida que você está trazendo um lojista com desconto, passa a dar desconto para quem já está lá, o fluxo do shopping vai caindo. Então, o shopping, o setor pode ser muito diferente de acordo com o ativo que você tem, né? Acho que as empresas listadas como um todo são empresas muito bem posicionadas, né? Que tem os shoppings mais fortes, mas acho que a Iguatemi se destaca. Acho que os dois melhores ativos que a gente tem no Brasil, né, são os da Iguatemi, né, do Iguatemi São Paulo e o JK. Né? Então são shoppings que vêm mostrando um histórico longo, um crescimento importante. E eu acho que quando a gente olha para frente, né, a gente vê esse posicionamento da empresa dando a capacidade dela de sempre precificar bem o novo lojista que está entrando, né? Então, o que a gente chama de leasing spread, né? Então, é o quanto você consegue cobrar mais do lojista que está entrando versus quem estava antes, né? Então, tem esses reajustes, né, reais que você vai colocando ao longo do tempo. E acho que a empresa está bem posicionada. Uma meta que a gente olha muito para as empresas é olhar o custo de ocupação delas, né? Ou seja, quanto custa para um lojista estar lá em percentual das suas vendas, né? Hoje a Multiplan, que tem os ativos muito fortes, né, e de certa forma até mais homogêneo do que o da Iguatemi, mas hoje ela cobra 13,5% em média dos lojistas, né? A Iguatemi está cobrando uns 11,7% e a Allianz, né, a Allos cobra 10 alto, 10,7%. Então, assim, a gente vê os shoppings da Iguatemi talvez até mais parecidos com os da Multiplan, o portfólio, e com esse delta grande. É claro que vai ter algumas coisas específicas, de ter mais logística internacional, que volta e meia tiveram contratos um pouco mais favoráveis para trazer a operação para o Brasil, nos shoppings da Iguatemi. Mas a gente vê que existe uma relação muito forte, né, de quanto mais você vende, melhor você poderia cobrar percentualmente da venda do lojista, né? Porque aquele ponto é realmente importante para o lojista gerar fluxo. Então isso acontece em geral nos shoppings e a gente vê esse espaço para a Iguatemi, porque a venda dela, metro quadrado dos shoppings, é muito alta. Então, eu acho que isso vai ser importante ao longo do tempo. É claro que essas coisas são muito graduais, né? Então, volta e meia, quando você tem umas discussões dessas de reforma tributária que nem está tendo agora, que poderia ser um risco para o setor, eu acho que para quem tem shoppings bons, esse risco diminui muito, né? Primeiro porque é uma reforma que você consegue abater os impostos, né? Então, se você começar a colocar, né, o IBS para o teu cliente e passar um pouco mais, o lojista que está lá, se ele não for do Simples, ele vai conseguir abater esse imposto, né, o que seria o ICMS hoje em dia, o PIS e COFINS, né? Então isso hoje em dia, se você cobrar mais, ele vai ter o abatimento, então para ele vai pagar liquidamente a mesma coisa. E aí o Simples não, né? O Simples você vai ter mais essa dificuldade porque o Simples não vai ter o abatimento. Então, se você tem um shopping ruim, você vai ter muita dificuldade de fazer esse repasse, né, para o lojista do Simples. Em geral, você vai ter mais gente do Simples na tua base. Que são menores. Menores e não tem esse benefício. O benefício de abater, né? Tem um benefício gigantesco tributário, mas quando entrar no novo regime, na cadeia não vai conseguir abater esse crédito, então o shopping que lida com ele vai ter mais dificuldade. Então, você tem um shopping dominante, vai ser importante, inclusive, para fazer os outros repasses, né? O poder de barganha está mais com o shopping do que com a maior parte dos lojistas. Então, acho que isso vai ser um cenário importante para você também se defender de algum desses riscos. Pode até, em alguns casos, como o JK e o Iguatemi São Paulo, pode ter até net positivo de você conseguir cobrar um pouco mais, dado que hoje, né, ela vai ter alguns abatimentos também, os shoppings vão ter alguns abatimentos de imposto, de acordo com o valor dos investimentos deles. E outra coisa que a gente vê é um valuation muito descontado, né? Hoje a Iguatemi negocia, o mercado usa muito uma referência, que é como se fosse o resultado operacional dos shoppings, né? O NOI, sobre o valor que está sendo pago por ele, né? Então o cap rate hoje que é essa métrica, é o cap rate, né,
da Iguatemi, se você olhar esse resultado operacional do shopping e dividir pelo, né, o valor da empresa, o que você vai chegar é 14%, quase 14%, que é um valor assim, muito alto. A gente vê muitas transações no mercado privado acontecendo entre 8% a 10%, né, de ativos piores. Então você está com ativos melhores, né? Ou seja, que hoje o mercado está exigindo um resultado operacional mais forte percentual do valor que atribui para esses ativos, né? Então o valor de mercado deveria subir para você voltar para essa faixa, né, que o mercado privado está negociando. É claro que, né, essa convergência não é perfeita, não necessariamente vai ser os mesmos valuations, mas a gente vê um desconto importante nos ativos, né? Vê uma TIR do investimento também grande, em ativos, novamente, como a gente falou, muito sólidos, que dá bastante confiança. Outra forma também de ver, que algumas pessoas gostam de olhar, é quanto que é o CAPEX hoje para montar um novo shopping, né? E essas empresas hoje, elas, mesmo sendo shoppings muito rentáveis, muito bem posicionados, o valor de mercado dessas empresas hoje atribui um valor menor para os shoppings do que o custo de construir um novo. Então o tijolo mesmo vale menos do que o tijolo, o terreno. Então isso faz uma diferença grande, assim, para de fato achar que está tendo uma oportunidade, né? Então, ao longo do tempo a gente aumentou essa posição. Está disfuncional, né, praticamente. A gente acha que o mercado, por um tempo, penalizou muito o setor, e aí por alguns riscos, né? Sempre tive o risco do e-commerce, depois esses riscos tributários, será que não teria um efeito para os shoppings? Mas a gente acha que, de fato, tem um desconto na mesa ainda importante. Qual que é esse risco do e-commerce para o setor de shoppings? Ele é relevante? A gente acha que o maior desse medo passou, né? Acho que depois da pandemia todo mundo achava que tudo ia migrar para o online, né? E à medida que migrasse para o online, os shoppings iam perder essa venda, não iam conseguir cobrar tão bem essa venda. E o que a gente tem visto, que o que funciona mesmo no varejo é o omnichannel, né? Você está presente no físico e está presente no online, né? Então, você reforça muito, né, a sua capilaridade, a sua atuação podendo vender no online, né? Às vezes a facilidade que às vezes um consumidor quer ter de comprar pela internet, pelo celular. Mas, ao mesmo tempo, é importante você também ter a presença física para o cliente ver a tua marca, conseguir testar o seu produto, né? O shopping tem muito esse lado também de entretenimento, né? Lado de ponto de encontro, de você restaurante, cinema. Então, assim, traz muita coisa que gera o fluxo para as lojas, né? Então, não necessariamente é um fluxo que estava indo diretamente para aquela loja, mas passa na frente da vitrine, lembra daquilo. Então, eu acho que os shoppings aqui, eu acho que ele tem um posicionamento forte para ainda continuar relevante ao longo do tempo. Então, acho que esse risco diminuiu. E nos pontos que tem, vamos dizer, melhor experiência de compra, né, que são justamente esses shoppings mais fortes, acho que é isso que é preservado mesmo com o e-commerce. No e-commerce, vamos dizer, o mais transacional, preciso de tal roupa que eu sei qual é, não vou querer, vamos dizer, a experiência da compra. Talvez seja mais fácil você comprar online do que não. Eu quero, vamos dizer, ter experiência de comprar, de experimentar. E daí, na hora que você escolhe ir até uma loja para ter essa experiência, mais provável você escolhe um shopping, vamos dizer, bom, né? Um shopping agradável. Então, os ativos vamos dizer, mais fortes, né? Os ativos que tem, como o Iguatemi, que o Luiz falou, eles ganham mais força ainda, né? E hoje, o Iguatemi é a empresa mais próxima do varejo que vocês têm na carteira? Ou tem uma varejista de ponta mesmo ali? Varejista mesmo, assim, vestuário a gente não tem. Aí vai ter o Iguatemi, que estaria um pouco mais ligado, né, ao setor. A gente tem a Smart Fit, que é uma posição varejo, mas também é um varejo muito diferente, né? Sim. De comprar bens mesmo não tem, né? Roupas? Não. É uma escolha bottom-up mesmo, não passa por... acho que foi um setor que passou por muita dificuldade com o cenário, né? Eu acho que é um setor que enganou muito, né, os investidores ao longo do tempo. A estabilização de margem em geral foi pior do que se esperava. Alguns estão passando eventos competitivos mais difíceis, né? Então, aí o varejo amplo, acho que teve vários segmentos, né? Cada um foi afetado de uma forma, mas o varejo de vestuário, que eu acho que talvez fosse a pergunta, a gente vê, né, assim, a própria Renner tendo uma dificuldade maior, né, de execução hoje em dia, competidores um pouco mais com inovações, né, que tornam, né, o produto muda um pouco mais rápido, você consegue, né, capturar as tendências de forma mais forte. Então a Renner, que sempre estava acima, né, um outlier versus todo o setor, acho que está tendo que se reinventar para conseguir minimizar um pouco esses gaps. Tem toda a discussão da competição do próprio, né,
dessas empresas chinesas aqui, que eu acho que também afetou. Acho que a reforma tributária, a MP 1185, né, com o fim da subvenção ali para as empresas, também acarretou um impacto de lucro importante. Então, se a gente olhar, a revisão de lucro que essas empresas tiveram nos últimos anos foi muito forte, né? Então, por mais que tenham sofrido, não são ainda as empresas que a gente tem mais conforto. Então, claro, né, olha elas de perto. Tem algumas que a gente acha que já podem estar ficando mais próximas da operação normalizar, mas ainda vê bastante dificuldade. Então, acaba que até essa é uma diferença do bottom-up para o top-down, né? Que eu acho que no início do ano tinha muito essa tese de juros poderia fechar muito, né? Poderia continuar tendo uma queda importante dos juros, e esse é um setor que se beneficiaria de forma muito forte, né? Seja pelo as próprias despesas financeiras que essa empresa tem, seja pelo consumidor menos endividado, né? O consumidor tendo que disponibilizar menos da renda dele para pagamento de juros, tendo mais acesso a crédito, né? O crédito voltando a normalizar. Então seria um setor óbvio, talvez, para buscar isso, né? E a gente não tinha esse conforto no nível das ações, né? Então acabou que, né, o tema está mudando um pouco, né, de juros, as pessoas estão ficando um pouco mais cautelosas, mas nesse caso já o micro não agradava tanto a gente quanto já agradou em alguns anos no passado. Muito por conta da parte concorrencial. Concorrencial, essa dinâmica tributária, essa dificuldade que a gente está vendo das empresas manterem o nível de crescimento com uma rentabilidade boa. E aí vai para um valuation também hoje, no relativo não chama atenção. Novamente, a gente está vendo coisas na carteira, no nosso universo de cobertura, com pouco risco, com muito desconto. E aqui a gente tem um setor que está com nível de desconto talvez versus histórico, mas nada extraordinário, e com nível de risco mais alto do que a gente vê em outras oportunidades. Legal. E sobre a Smart Fit, empresa que cresce muito, né? Conta um pouquinho da tese também. Tá bom. Smart Fit é uma tese que a gente investe já há bastante tempo. Desde o IPO? Desde o IPO. Então, assim, teve alguns solavancos, né, no investimento, e eu acho que o grande risco da tese, né, que eu acho que existia para o mercado, foi que depois da pandemia você perdeu uma base de alunos importante, né? A academia tem muito custo fixo, né? Então, se você vai ter mais ou menos o mesmo custo, né, da instalação, né, o custo de energia elétrica, né, os equipamentos você já colocou ali funcionando. E se você diluiu, né, a sua receita, né, a tua margem cai muito. E aí se esperava que no pós-pandemia essa recuperação acontecesse, né, de forma, né, gradual, mas de forma importante. A gente via outros países, né, mostrando essa recuperação, estão na Europa, Estados Unidos, alguns outros países também, que a Smart Fit está na América Latina inteira, né? Então ela é o player mais relevante da América Latina como um todo. Mas a gente via, né, outros da América Latina dela indo muito bem, México recuperando, mas de forma lenta, e o Brasil estava decepcionando muito. E aí a grande captação dessas empresas acaba sendo no início do ano, em janeiro, né? A gente tem aquelas promessas de... Promessa de ano novo. Esse ano eu vou ficar magro. Exato. E acaba sendo um modelo que as pessoas, né, já estão para voltar das férias, né, voltar toda aquela parte, né, de comemorações de dezembro. Então, se esperava uma recuperação grande em 22. E aí teve a Omicron naquela época, que eu acho que atrapalhou muito a campanha de marketing da empresa para trazer novos alunos. Mas o questionamento, será que é só isso? Será que o consumidor não está mais com a renda mais apertada e não está focando tanto em voltar para a academia, ou está vendo alguns outros riscos na volta, ou aprendeu a fazer esse exercício fora? Então, foi gerando vários questionamentos. Quando a gente olhava para fora, esses questionamentos mais estruturais, de o aluno não querer voltar para uma academia, não fazia tanto sentido. O da renda no Brasil era um risco, né? Será que o consumidor no Brasil não está numa situação mais difícil, isso vai demorar mais? E a rentabilidade da empresa ficava muito mais apertada. Ela estava com uma visão de abrir 190 a 200 unidades, né, por ano, que é um ritmo de expansão forte. Só que cada unidade demanda uns 5 milhões de reais. Então, assim, estamos falando de 1 bi de investimento que ela tem que fazer por ano, com a rentabilidade apertada e não vendo as operações do Brasil voltar tão rápido. Então, foi aquele momento que eu acho que a ação mais sofreu ao longo de 22. E quando chega, né, a captação vai melhorando lentamente ao longo desse ano, e aí em 2023, logo em janeiro, tem uma captação muito forte. A rentabilidade das unidades volta muito, né? Como eu falei, tem muita alavancagem operacional, né? Muito custo fixo. E nos outros lugares também estava indo muito bem, né? Das operações dela. E aí isso deu tranquilidade, falou, está normalizando já o número de alunos para a academia no Brasil, lógico que ainda não voltou para a pré-pandemia, mas já está ficando em níveis mais próximos. Então ela foi ganhando a confiança que a rentabilidade voltou, e foi voltando a abrir mais lojas, abrir mais unidades.
E aí tinha outro questionamento que era no segundo semestre de você... Pô, será que ele ia conseguir executar um nível de abertura muito forte? Ele tinha que abrir mais ou menos umas 130 unidades para entregar esse guidance de 190 a 200. Então tinha algum ceticismo se ia conseguir. Ele entregou ainda mais, né? No final terminou com 215 unidades e revisou o guidance para esse ano para 240 a 260. Então a gente está falando aí de 17 a 18%. Ela tem 1.400 unidades mais ou menos. Então 17 a 18% de crescimento de base, né, de academias. Ainda cresce a inflação, o ticket, né? Então assim, quando você olha, assim, é um crescimento muito forte e a gente não acha que é um crescimento que a gente vai ver por 2, 3 anos apenas e depois vai ser um crescimento que vai voltar para ser muito baixo, né? A gente olha a penetração na América Latina como um todo é baixa, né? Os países aqui vão entre 3 a 5% de penetração. Quando a gente olha no mundo, a penetração, lógico, em países desenvolvidos é mais alta, né? E é normal, porque a renda é diferente. Isso é quase em todos os setores, isso acontece quando a gente compara Brasil, emergente com outros setores. Mas o que é importante é ver que é um alvo móvel, né? É um alvo que está se mexendo porque essa penetração lá fora também tem aumentado ano após ano, porque as pessoas estão buscando essa tendência de, né, se exercitar mais, cuidar mais da saúde. E, mais do que isso, outro ponto importante é que nos lugares que entrou uma academia com modelo estilo da Smart Fit, né, que a gente chama de, na indústria chama de High Value Low Price, né, que é uma academia com equipamento bom de preço baixo, né? Então, se você olhar, você tinha os dois tipos antes no Brasil, né? Há 10 anos atrás, você tinha academia com equipamento bom, preço alto, né? Que aí você se questionava muito, pô, vou usar, vai fazer sentido eu gastar R$400 numa academia aqui? Ou academia de bairro, que era barato, mas o equipamento não necessariamente era tão bom, né? Você fala, pô, R$100 aqui, não tem nem ar-condicionado, né? Não tem nem, às vezes, os equipamentos que funcionam bem. E aí, quando vem uma academia desse tipo, né, que começa a gerar densidade, e a Smart Fit ela tem aquele plano Black, que te dá acesso a todas as unidades dela. Então, você vai gerando também pô, vamos malhar perto de casa, vamos malhar perto do trabalho. E a gente viu nesses lugares que esse modelo ficou presente, nos Estados Unidos, na Europa, você não só ganhava muito market share, como você ajudava a penetração a aumentar, porque você traz um cliente que antes não queria fazer academia de bairro, não queria pagar os R$400, fala, pô, R$100, se eu for 2 vezes por mês, tá bom. Então, assim, é um cliente que às vezes tem, lógico, clientes assíduos, mas tem uns clientes que vai pouco e fala assim, isso aqui cabe no meu orçamento. Então, ampliou muito o público, né? Então, esse é um processo que a gente acha que tem muito espaço. Quando a gente olha as unidades que ela está abrindo, a gente vê rampando muito rápido, ou seja, né, conseguindo trazer aluno muito rápido. Então, mostra que não está perto de saturar. A gente olha as unidades que tem mais, os lugares que tem mais unidade, também a penetração, assim, parece ter um espaço muito grande, porque a frequência ainda é muito alta nesses lugares. Então dá muito conforto, que é uma história de longo prazo, né? Você vai ter, por muitos anos, um crescimento forte, numa ação que a gente acha ainda descontada. E tá sozinha, né? Assim, ela tá sozinha, mas tem pouca competição, né? Os competidores, assim, nas praças da América Latina, é 1/5 do tamanho dela, os maiores, né? Quais são? Blue Fit? No Brasil é Blue Fit, que é a maior. E aí cada praça vai ser um pouquinho diferente, mas assim, no Brasil é onde o competidor é maior no relativo, né? Então assim, 1/5 é ser um competidor relevante para a Smart Fit, porque nos outros tem lugares que é ainda menor a competição. E queria entender ainda sobre essa tese, qual que é o risco Ozempic para a Smart Fit? Assim? A pessoa resolver aplicar o remédio para emagrecer e resolver não ir para academia. Então a gente já pensou um pouco sobre isso, é muito difícil ter essa resposta ainda, né? Tem os dois lados, né? Tem um lado de você achar que a pessoa vai ficar só dependente do remédio e não vai querer se exercitar, e tem um lado de você achar que tinha uma pessoa que nem se dava tanto ao trabalho de ir para academia, que sabia da dificuldade que era emagrecer, e começa a emagrecer um pouco e fala, pô, vou aproveitar agora e vou, né, fazer mais musculação, né? Vou não só fazer esteira, vou tentar manter o peso. Então eu diria que você vai buscar um hábito mais saudável das pessoas, mas assim, é difícil hoje provar qualquer coisa. Tudo que eu estiver falando aqui vai ser um grande chute. Pode ser tanto positivo, no sentido, a pessoa emagrece, quer ganhar uma massa muscular, ficar mais forte, aí acaba utilizando mais. Eu diria que essa pessoa vai se interessar mais, em manter o corpo, mas novamente, assim, não tem... E é um tratamento muito caro, né, assim... O Ozempic é caro. É muito caro. Pro Brasil, então, assim, acaba cabendo mais o bolso fazer uma academia do que tomar o remédio, né? Legal. E ainda tô com a... Você ia falar? Não, daqui a pouco vai ter um plano da Smart Fit que já vem com o Ozempic junto, né? É só musculação, não precisa nem fazer a esteira. Quando tiver o genérico vai ser mais barato. Muito bom.
E ainda voltando aqui para a carteira de vocês, tem uma ação também que me chamou a atenção, que é a Sabesp. O quanto dessa tese ela está atrelada a esse processo de privatização? Está bastante, né? E assim, a gente não investiu em Sabesp ao longo do tempo, porque a gente tinha uma dificuldade grande de enxergar um grande valor para a empresa privatizada, né? Claro, você ia sair do grande desconto que a Sabesp tinha, mas o grande caso de upside, quando você olha para a Sabesp, é quando você começa a acreditar que é uma empresa que ela pode ter uma rentabilidade muito acima da rentabilidade regulatória, né? Que o regulador coloca para você, e com isso valer mais do que o teu investimento. Ou seja, se você investir 10 bi, eu vou conseguir tirar mais de 10 bi disso aqui. Porque o que a gente via historicamente é que no saneamento, diferente da energia elétrica, né, que o Milton olha muito bem, assim, é que no saneamento você geralmente tem um regulador por uma concessão, né? Então, assim, a Arcesp, que hoje cuida da Sabesp, ela é o único regulador, né? Se olhar a Sanepar, só tem um regulador. O regulador da Sanepar só olha a Sanepar. Então, quando você vai olhar, diferente da energia elétrica, por exemplo, a Equatorial, ela tem um acesso de retorno grande versus regulatório, né? E por que a gente não tem tanto medo de ela ser, né, de o regulador chegar e apertar tanto ela para deixar de ter esse retorno e botar a tarifa mais baixa? Porque é um regulador que a ANEEL ela vale para todas as concessões no Brasil. Então, se você apertar um pouco mais a Equatorial, a Light, que já está mal das pernas, vai ficar ainda pior. A Ampla vai ficar pior. Então, você quebra muita gente. Tem que ser a mesma regra, né? Você não pode aplicar uma regra para uma empresa e uma regra para outra. Tem que ser a mesma regra para todo mundo. Ela vê que se ela fizer uma regra que vai tirar o excesso de retorno que a Equatorial tem e acabar prejudicando as outras. E assim, do lado do regulador é até compreensível, porque é difícil você ter um regulador com uma empresa, se a empresa tendo excesso de retorno, assim, é mais difícil até para o regulador se defender, falando, não, a regulação está certa, isso mesmo, é que ele que é muito eficiente. Tendo um para um é mais difícil, né? Então essa era uma grande dúvida nossa, né, de falar, pô, será que à medida que a Sabesp estiver cortando custo, né, mais eficiente, o regulador não vai olhar, pô, tá ganhando dinheiro demais, vamos tirar isso? E aí você ficava com o risco da privatização sem ter tanto upside. Mas o que foi interessante desse processo, que tanto o governo de São Paulo e até o regulador entenderam que para você... Primeiro, assim, o entendimento foi, se eu fizer essa privatização e não botar alguém bom para tocar essa empresa, eu vou ser questionado não pelo valor que eu vendi a empresa, vou ser questionado pelo nível de serviço. Então, acho que primeiro foi questão, eu tenho que tentar trazer alguém bom. Além disso, eu consigo vender mais caro, né, e tornar isso investimento para o Estado de São Paulo, se eu conseguir colocar as condições mínimas aqui que quem vai comprar a empresa, né, os acionistas que, quando o Estado for vender a participação dele, estiverem enxergando um valor maior. E essa regulação ela foi avançando, né, e o que a gente foi vendo foi que, tá bom, essa discricionariedade grande que a gente viu as estatais sempre sofrendo, né, assim, todo o ciclo regulatório era uma empresa que a gente nem investia muito, porque você fala, Sanepar, Copasa, Sabesp, pô, tá descontado aqui, tá com um desconto grande, vai ter revisão regulatória que não parece que vai afetar. E passava a regulação, sempre vinha uma surpresa negativa e mostrava por que o ativo não conseguia negociar num valor tão mais alto. E o que eles estão buscando agora foi, vamos mudar o contrato então, vamos tentar tirar um pouco dessa discricionariedade que o regulador tem por 20 anos, né, por alguns ciclos. É claro que algumas coisas, ao longo desses ciclos, o regulador já vai podendo mexer, mas se comprometendo de, se você cortar custo, quanto fica com a Sabesp, o quanto a gente reverte para a tarifa. No primeiro ciclo agora, para a Sabesp, ela vai incorporar 100% do benefício. Então, se ela cortar em 40% o custo, 30% o custo, esse resultado de 30% que ela está cortando vai ser todo para o lucro dela nesses 5 anos iniciais. Depois ela vai passar para a tarifa. Então, para o regulador também é importante, para o governo, assim, eu estou dando estímulo para ele cortar o custo, mas lá na frente isso vai virar tarifa mais baixa, né? E depois começa a compartilhar mais os custos também, né, nos próximos ciclos. Mas assim, vai ter um capex gigantesco para ser feito na concessão. Então, à medida que você bota esses parâmetros mais claros de como você vai reconhecer esse capex, que nível de... qual o WACC, né? Qual é o custo de capital que você está colocando, qual a taxa de retorno que você está deixando esse investidor ter. Então, isso tudo evoluiu muito e foi deixando a gente mais confortável que a empresa consegue valer mais do que a base de ativo regulatório. E aí, além do processo avançando, né, aí você tinha um upside muito maior, né? O downside ainda existia, né, mas como o processo está avançando, ele vai ficando menos provável. E assim, hoje daria para dizer que o patamar que está é o piso, assim, o downside é muito pequeno. Não, se não privatizar, a gente acha que teria downside, mas assim, eu acho que o processo está muito bem encaminhado, e acho que claramente o processo passando
só a empresa ficando privatizada já teria espaço para valer mais que isso. Se você falar que vai ter um player relevante Como operador, né? como operador, né? Então, assim, hoje o que a gente vê também que a oferta também está sendo estruturada para tirar um pouco os aventureiros e dar espaço para um bom operador tocar essa empresa. Novamente, a gente falou assim, acho que o governo do Estado está vendo que se o serviço não ficar bom na ponta, ele vai ser muito questionado depois. Então, o processo está sendo feito, vai ter uma competição entre investidores estratégicos, e tem vários grupos super bem capacitados para isso. Quem né? tá Então, a gente tem a Aegea, né, que tem saído muita reportagem, ele dentro de um consórcio com alguns investidores junto com eles. Equatorial também é outra que tem sido mencionada. Cosan é outra. Votorantim também. Aí tem a Veolia, que é uma empresa multinacional francesa que também está olhando o segmento. Tem o grupo controlador da Iguar, IG4, com fundo americano focado em saneamento. Então, acho que tem vários grupos olhando. E o jeito que o modelo está sendo feito, como a gente falou, né, assim, você vai ter uma competição entre estratégicos para tentar, né, isso não está totalmente definido, mas você tem meio que um pré-leilão entre eles, você separar dois, né, os dois que pagam mais e que estão dentro dos requisitos mínimos que o Estado coloca, né, dentro das regras. E aí depois, imagina que você entrou um aventureiro, uma estatal russa, chinesa, que você não acredita que vai ter muito ganho de eficiência, mas ela decidiu pagar mais do que qualquer um. O que vai acontecer é que, por mais que ele aceite pagar mais do que algum desses outros grupos, a Aegea, Equatorial, Cosan, que a gente falou, o mercado vai dizer se quer acompanhar ou não essa oferta. Ou seja, a gente, Rio, né, os outros assets, vão querer participar dessa oferta de que a Sabesp está sendo privatizada com essa estatal ou com esse grupo aqui que tem experiência. Você vai falar, pô, com esse aqui eu não quero nem participar do leilão. Aqui eu quero participar com a demanda de tantos milhões. E aí, se esse outro player que pagou mais não conseguiu ter a demanda de mercado, porque o mercado fala que esse cara não vai operar bem, não vai gerar esse retorno extraordinário. Então, por mais que ele tenha aceitado pagar mais, ele vai ser eliminado, vai ser escolhido o outro cara. Então, é uma forma que o governo se blindou do player que não é visto como capaz pelos agentes de mercado. Então, isso foi uma forma interessante. No fim, o mercado que vai decidir para quem que essa Sabesp vai. Ele não decide exatamente, ele consegue meio que eliminar quem é muito ruim. Né? Porque se você botar o player A e B, o mercado achar o B melhor, mas o A pagar mais, o mercado provavelmente aceita investir com os dois. E aí o A deve levar. Novamente, essas regras não estão totalmente definidas, mas o que está parecendo que o modelo vai nessa linha. E eu acho que foi uma forma interessante de conseguir viabilizar você não deixar qualquer um entrar e alguém que só aceitou pagar mais, como aconteceu, inclusive, em distribuição de energia, algumas concessões que foram ganhas e agora vão ter intervenção da ANEEL porque estão sendo mal tocadas. Legal. E nesse caso de por exemplo, a A aceita pagar mais que a B, faria sentido também, aí o mercado iria acompanhar o preço que cada um aceitou pagar por ação, mais ou menos. Um aceita 5,5, outra 40. Aí você acompanha de 40, que é menor também, faz sentido isso aí? Acompanhar a oferta menor só por ser menor e aceita pagar menos pela ação? Eu não sei se talvez a gente não vai saber os preços, né, que esses investidores colocaram. O mercado vai colocar o preço que aceita colocar de ordem. Entendi. Um processo de formação de livro, né, de book building tradicional, nesse sentido de cada um da sua ordem, em qual preço. Né? E entre os processos, como que você está vendo essa possibilidade da Sabesp partir para outro estado, para operar em outro estado? O quão real é isso e talvez quão retorno que isso pode gerar para os acionistas, dependendo ali. Esse é um ponto que o governo, a Sabesp, traz ao longo do tempo. Não é tão claro para a gente que ainda, assim, acho que tem tanta coisa para ser feita ali. O investimento vai ser tão grande na concessão. Né? A Sabesp vai ter que investir 10 bilhões de reais por ano. Assim, então, assim, e tem umas punições importantes se você não atingir essa universalização até 2029. Então, a gente entende que não é a hora, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, de focar nisso. Acho que tem muita coisa, né, para olhar para dentro e melhorar a operação. Para frente, se você tiver um grupo bom, com uma governança funcionando bem ainda com o governo, acho que pode ser um caminho, sim. Você claramente é o maior hoje, né, em termos de escala, né, o maior agente do setor. Mas acho que essa é uma cláusula, inclusive, importante. Como que vai ser essa participação da Sabesp nos outros estados, quem pode entrar, isso ainda está em aberto. Mas acho que é um ponto importante para olhar. Legal. E pegando aqui a listinha de ações que vocês têm,
A gente falou praticamente quase tudo. PetroRio, eu queria entender um pouquinho da tese. Você comentou um pouquinho que tem um potencial grande de crescimento de produção ali por vir também. Uhum. Fala um pouquinho pra gente. A PetroRio, assim, foi um operador fantástico, né, nesses últimos 5 anos, né? Assim, o que eles conseguiram fazer de pegar ativos, né, que eram tocados por multinacionais, Petrobras, e tornar a operação muito mais eficiente, né? Então, não era nem muito só de você recuperar a produção, mas tinha muito de você tornar a infraestrutura, tornar o custo também muito mais eficiente dessas plataformas, dessas operações, desses campos. Então, ela teve muito sucesso, né, nesses anos, tanto na execução como na alocação de capital, né, nos deals que foram feitos. E agora, assim, ela tem avenidas importantes, né, que é tanto o campo de Wahoo, que é um campo que ele ainda precisa do licenciamento, né, tanto para fazer as linhas, né, as ligações dos tubos para depois poder também produzir, né, então vai precisar também da licença depois. E hoje isso é o que está meio que parado. O Wahoo sendo viabilizado, né, que a gente acha que não é uma questão se, é uma questão de quando, simplesmente. Gera 40 mil barris dia para a empresa hoje produz por volta de 100 mil barris, então assim, é uma produção super relevante. Acho que o mercado pesou um pouco isso, né, porque vários órgãos, né, vários órgãos governamentais estão, né, nessa negociação com o governo, né, de reajustes que não aconteceram ao longo dos últimos anos. Um deles é o IBAMA, né, e aí com essa greve do IBAMA, as licenças que eram necessárias para acontecer, para viabilizar, né, o Wahoo, que inicialmente ia ser meio que em maio, junho, a produção está sendo atrasado. A empresa ainda está tentando buscar um cronograma aí de segundo semestre. Acho que o mercado já está indo para o ano que vem. Novamente, a gente acha que não é se vai acontecer, é quando vai acontecer apenas. A gente acha que ano que vem essas coisas já vão estar normalizadas. Então, assim, tem um valor muito grande. Tem toda a Bocaura Leste também, que é outro campo que ele comprou da Petrobras, de ao longo do tempo está melhorando a eficiência desse campo e melhorando a produção, né? Então ele vai fazer novos poços nos próximos anos. Isso vai melhorar um pouco a produção também, incrementar a produção do campo. Então, assim, é uma empresa que a gente vê ano que vem tendo uma que a gente chama de, né, free cash flow yield, né, a geração de caixa versus o valor da empresa muito alta, né? A gente está vendo perto de mais de 20%, 22% para o ano que vem. E você pega a própria Petro, né, que tem todos os riscos estatais. É claro que são ativos, né, de talvez duração um pouco mais longa, mas você está olhando, se pagar todo o dividendo extraordinário, 15%. Né? Então, assim, você fala, 15% da Petro é muito bom, você corre todos esses riscos, todo dia tomando susto. E aí você tem a PetroRio, que é uma empresa super bem tocada, né, que as coisas estão indo muito bem, apesar desse atraso específico, e você está falando de uma geração de caixa de 22% para o ano que vem. Então, e é uma empresa que, novamente, eu acho que tem um atributo também de alocação de capital que foi muito importante. Eu acho que isso vai continuar sendo verdade, né? É um setor que tem muitos ativos, né, que às vezes, que é um multinacional, às vezes não tem tanto interesse ou não consegue gerar tanto valor quanto ele, por mais que a Petro hoje, imaginar que ela vai ficar desinvestindo de campos, acho que é menos razoável, mas tem alguns ativos aí que podem fazer sentido ao longo do tempo para a PetroRio participar, comprar, né, uma participação nesses campos e gerar mais valor ao longo do tempo. PetroRio hoje é a mais barata do setor, comparado, pelo menos mais barata que a Petrobras? Depende da métrica que a gente olhar. Na métrica que a gente olha, assim, tanto nessa geração de caixa, até a TIR que a gente enxerga para a empresa usando curva de petróleo, assim, a gente vê como mais descontada e um risco, acho, muito mais baixo na nossa visão. É claro que ela é menos diversificada em termos de campos, né? Então o risco geológico para ela acaba sendo um pouco maior, porque poucos campos fazem muito mais diferença para a produção dela que para a Petrobras, né, que tem uma base de ativos inigualável no Brasil. Mas quando você coloca, né, todos os riscos que existem, né, políticos, né, de execução, riscos de capex, né, riscos de intervenção, claramente a gente está vendo um retorno mais alto com risco muito mais baixo. E é mais eficiente também. Mais eficiente. É mais eficiente de todas, até comparado com as privadas? Assim, a Petro, vamos lá, a Petro nos campos específicos dela, ela também tem um lifting cost muito baixo, né? Sim. Mas... depende do tipo do ativo, né? Então, é um pouco perfil. Você pega um ativo que produz um ativo menor, é mais difícil para uma empresa
até para as multinacionais, não só a Petrobras, para ela conseguir operar aquilo de uma maneira eficiente, né? De ter custo muito enxuto. Então, isso eu acho que, em termos de eficiência, quando você fala, depende também do tamanho, do tipo de ativo que você está olhando. Se pegar os ativos do pré-sal, os grandes, assim, a Petrobras tem uma eficiência muito grande ali no ativo, né? Tem uma experiência muito grande. Às vezes você pega esses ativos um pouco mais antigos, assim, acaba sendo ativos que não são tão o foco e são tão bem trabalhados quando você pega a PetroRio, que aquilo é a importância para ela. A relevância dentro da empresa, né? De cada um dos ativos. Legal. Essa questão do Wahoo, ela é parecida com a que a Petrobras vive com a margem equatorial? Ou muito menor o risco comparado a acho que a margem equatorial é uma margem, uma fronteira exploratória, né? Assim, né? E eu acho que ali tem uma discussão também tem uma discussão de licenciamento ambiental grande, né? Mas a discussão se faz sentido, de fato, ter essa... Acho que existe um questionamento, não no nível micro só do IBAMA, né? Se faz sentido ter essa licença, mas faz sentido para o país deixar aquilo ou não, né? E aí vão ter várias vertentes, né? Acho que é uma fronteira super importante se o Brasil conseguir explorar, mas acho que tem um questionamento maior que não é no nível, né, do processo embaixo, e sim, queremos fazer isso acontecer ou não. Que eu acho que não é o caso do Wahoo, né? O Wahoo é simplesmente processual, né? Você vê se está tudo de acordo, seu plano de negócio está funcionando, quais os danos que vai afetar ali. Então, acho que é um negócio bem mais simples e deve ser bem mais rápido de resolver. E olhando para a Petrobras, faz sentido a margem equatorial? Acho que sim. Acho que a Petrobras, ao longo do tempo, sempre se mostrou muito eficiente, né? De entender muito bem, né? Essa costa brasileira, entender muito bem a geologia, ser muito capaz, né, nesse AIP no Brasil. Então, acho que pode ter um potencial importante, sim. Claramente, quem tem o maior conhecimento da margem equatorial é a Petrobras, né? Assim, então, eu acho que se viabilizar, ela novamente seria mais novos, né? Uma fronteira nova de ativos para ela conseguir desenvolver de forma relevante. Né? Ainda em Blue Chips, Vale vocês não tem? Não, a gente tem uma posição muito pequena. Mas acho que tem muitos riscos ainda em Vale que não deixam a gente tão confortável ainda com o nível, né? Seja de o nível do minério, né? Assim, hoje o nível de minério ele é muito mais alto do que a gente viu historicamente. Claramente o custo também de produção, né? Foi muito crescente ao longo do tempo, mas você depende de um vetor de infraestrutura ainda em China que ainda dá algum receio para a gente, né? A China acabou que ela minimizou muito o estrago que aconteceu no setor, né, imobiliário lá, com uma exportação muito forte de aço diretamente, que ela, né, a China passou a exportar aço de forma direta e de forma indireta, via carros, né? Então, assim, então teve um drive muito importante da China pelo lado da exportação, que você sempre fica na dúvida quando você alonga o horizonte de será que vão ser esses níveis de minério? Teve a própria Vale, né, do lado da oferta dela, desde dos acidentes que tiveram, nunca conseguiu normalizar a produção, sempre teve dificuldade. Ela tem dificuldade para conseguir licenças na operação norte dela, perto de Carajás, de conseguir, né, perfurar melhor as minas, para conseguir, de fato, extrair um volume maior, de qualidade melhor. E aí, hoje, você tem alguns projetos, né, sendo discutidos de voltar, talvez, né? Simandu, que é um projeto na África, que dessa vez a Rio Tinto tá olhando, então pode ser, se de fato esse processo for desenvolvido, sempre também tem muito risco, né? Tem uma parte política super complicada, risco de intervenção gigantescos lá, mas se esse processo andar, é um projeto muito grande que pode fazer diferença para o mercado de minério. E o do lado micro da Vale, né? A governança ficou muito desgastada após o que a gente viu nesse processo do governo tentar intervir, de botar CEO, né? Conselheiro, botar CEO, e tentar vir com vários... surgir várias notícias ao mesmo tempo, né, de vários passivos da Vale. Né? Então acho que a Vale enfrentou, né, diversos problemas, alguns desses problemas ainda permanecem. Então a gente tem uma posição pequena, porque, de fato, nesse nível de minério, a geração de caixa dela é razoável. Não acho que são das empresas mais descontadas, mas a gente decide, então, controlar um pouco esse nível de risco para isso. Bancos também não tem? Bancos a gente tem mais BTG e XP, são as duas empresas do setor que a gente tem, e tem um pouco de Itaúsa. E aí Itaúsa, assim, a gente acha que está... O Itaú como um todo, né, um banco que se reinventou muito bem, conseguiu se adaptar muito bem a esse novo cenário. Claro que
Sempre ainda tem gaps para ser fechados, né? De você conseguir a velocidade que você consegue inovar e ajustar seu produto, mas eu acho que claramente foi o banco incumbente que melhor conseguiu fazer isso, se ajustar mais rápido, ter uma leitura boa também de tirar risco das carteiras nos momentos importantes. Então, acho que até essa parte cultural dos processos que foram feitos deixou o banco mais ágil para entender bem o que está acontecendo na ponta. Mas acho que virou um consenso um pouco maior, né, no setor financeiro, na parte de bancos, num valuation que a gente acha razoável, né, estava perto de 8 vezes. O que fez a gente reduzir um pouco a posição foi que acho que surgiram alguns ruídos que eu acho piores do que eu acho que o consenso tem hoje em dia, que uma parte dos bancos, na medida que o varejo sofreu muito com a inadimplência, né, no Itaú bem menos, mas o que a gente viu foi a parte de atacado, né, grandes empresas, né, uma rentabilidade muito mais alta. Né? Então, esse em geral não era exatamente patinho feio, mas era onde tinha um retorno, não era o retorno mais alto, era o retorno mais baixo dentro do banco, né, assim, a parte de varejo. Então, pequenas empresas e pessoa física davam um retorno muito mais alto para o Itaú do que grandes empresas, e para ele, para os bancos no Brasil como um todo. E esse retorno foi muito mais forte ao longo dos últimos 5 anos, a competição diminuiu. Acho que o próprio juros altos ajuda muito no retorno dessa operação. E a gente acha que esse retorno da operação pode desacelerar um pouco mais rápido do que as pessoas esperam. A gente já vê alguns players ficando mais agressivos no crédito para grandes empresas, os prédios já comprimindo um pouco mais. Então, talvez a velocidade que isso aconteça seja um pouco mais rápido. Então, a gente ficou um pouco mais inseguro com essa parte e aí decidiu reduzir um pouco. E aí, no caso de BTG e XP, assim, acho que o BTG, que é uma posição importante nossa há um tempo, acho que vale falar partnership, né? Assim, quando a gente falou com a importância de uma partnership, acho que o BTG acho que é o maior, né? Atributo que ele tem, de fato, é ter conseguido manter essa partnership super funcional depois de décadas de operação, mesmo depois de fazer o IPO, né, você conseguir manter isso funcionando bem, é o que garante que você tem sempre um time muito bom lá dentro, alinhado para buscar os melhores resultados, tomando os riscos adequados. Então, né, basicamente, hoje no BTG você ganha participação ou perde participação, é sempre valor patrimonial. Então, se a ação tiver valendo 3 vezes o valor patrimonial, isso não interfere tanto para o executivo. Só mostra para ele, se você sair hoje, você vai deixar muito dinheiro na mesa e você tem um retorno gigantesco aqui, ficando aqui trabalhando com a gente via dividendos, do que o retorno da operação é alto. Então, acho que isso sempre ajudou a nortear muito. E aí você olha, né, excelência nas diversas áreas que tem, né, um crescimento muito forte em diversas linhas de negócio, negociando 10 vezes e meia, 11 vezes PI para esse ano. Então, preço-lucro, né? Então, parece descontado, assim, a gente gosta bastante. Legal. E ainda sobre Itaú, vocês estão em Itaúsa, né? Itaúsa. Por que não em Itubi, em Itaú mesmo? Historicamente, assim, a gente via sempre um desconto importante na Itaúsa. Uhum. E aí sempre tem dois motivos para você ter desconto, né? 2 motivos principais para você ter desconto numa holding, né? Um é um pouco você ter uma diversidade de negócios que torna mais difícil de você entender e ter fluxos que você não garante que estão voltando para o acionista, né? Pode estar sendo revestido em outras empresas. Uhum. A gente, no caso da Itaúsa, acho que esse desconto deveria ser baixo, porque, primeiro, o Itaú representa uma fração, né, assim, quase, né, total do business, né? É muito importante, os outros business são muito pequenos, então não tem essa diversidade tão grande. Eu acho que a alocação de capital, né, dá um pouco de conforto de você não achar também que o dinheiro não volta para você e vai ser mal investido na empresa. E o outro lado era sempre a discussão tributária, né? Porque você tem uma ineficiência fiscal quando você tem uma holding que, à medida que você paga muito JCP dos bancos, né, o juros sobre capital próprio, ele para o investidor, né, por exemplo, fundo, não paga. Mas quando você vai... Não paga imposto de renda, né? Não paga imposto de renda. E aí quando você vai para holding, o que acontece é que você também não vai pagar imposto de renda se você repassar esse mesmo juros de capital para o teu acionista final, ou seja, o juros de capital que a Itaúsa recebe do Itaú, se ela repassar para o acionista dela, ela não tem que pagar imposto de renda sobre isso. Só que o problema é que ela paga PIS e COFINS sobre isso. Então, essa receita ela é tributada. E aí isso gera uma ineficiência, né, a valor presente, né, olhando o fluxo de uns 7%, 8% para a Itaúsa.
E o que aconteceu é que com a reforma tributária isso vai acabar, né? Então existia toda a discussão, né? Se ia ter o fim do JCP ou não. E aí o fim do JCP claramente é ruim para os bancos, porque a alíquota tributária deles fica mais baixa com a presença dos juros sobre capital próprio. Só que para o desconto da Itaúsa seria bom, né? No sentido que o Itaú perde valor, mas essa ineficiência ela deixa de existir. Só que talvez as pessoas olharam muito para o fim do JCP, mas a reforma tributária, você está criando um novo imposto, né? Que você está saindo do PIS e COFINS, está indo para o IBS, e esse agora não tem cumulatividade, né? Você consegue deduzir do imposto que foi pago. Então, o que vai acontecer é que você conseguiria usar esse PIS e COFINS você está pagando de JCP, abater de outras coisas que estão sendo utilizadas. Então, Faria sentido um long and short entre Itaúsa e Itaú? a gente chegou a fazer quando o desconto estava mais alto no passado. Um dos fundos hoje em dia a gente não tem, mas a gente chegou a fazer no passado. Interessante. E uma outra posição assim, grande que vocês têm, que a gente não tem conversado? O que a gente falou? Não falou de Rumo, né? Rumo. Então, Rumo é uma posição um pouco mais recente. A gente vê uma perspectiva boa para o setor agro, né? Ali o grosso da operação da Rumo é para escoar os grãos do Mato Grosso, né? Ela tem outras operações também, mas o grosso do valor é isso. E ali o Mato Grosso é um estado que a produção de grãos cresce bastante já há bastante tempo. Então, se pegar os últimos 20 anos, acho que cresceu em média algo como 10% ao ano. Nos últimos 20 anos. Para frente, a gente vê esse crescimento continuando também. E esse ano, 2024 em específico, né, você teve um problema de clima que atrapalhou bastante a safra lá. E esse ano é um ano que a logística não está tão apertada, né? 2023 foi um ano que a produção foi muito grande, vamos dizer, os canais mais eficientes de escoamento se esgotaram, você teve que depender muito mais do caminhão. E 2024, por causa da quebra de safra, está um mercado que está, vamos dizer, mais equilibrado, né? Dependendo menos do caminhão, mas para 2025 a gente espera uma área plantada assim, no mínimo parecida com a de 2024, só que a produtividade normalizando, né? Então, com um regime de chuvas, a expectativa seja um regime normal, então a produtividade normaliza e daí de novo você vai depender, vamos dizer, mais do caminhão para conseguir escoar a produção. Então a gente vê um cenário em que a tarifa, né, que ela cobra, ela continua forte no ano que vem. Esse ano a tarifa, a expectativa é que seja boa, porque ela fechou contratos de take or pay, né? Isso antes de haver essa notícia da quebra de safra. Então a tarifa para esse ano é boa e para o ano que vem deveria continuar boa pela questão da safra normalizando, né? E como o estado é um estado que a produção ao longo do tempo cresce, né? Isso cresce mais, vamos dizer, mais rápido do que o que a gente vê de oferta de logística, né, de transporte com um custo baixo. A gente tem confiança que ela consegue continuar fazendo investimentos para desengargar a malha, para aumentar a capacidade, que vão continuar tendo um retorno bom. Daria para dizer que a Rumo talvez seja a melhor empresa para se investir na bolsa, pensando no agronegócio, no crescimento do agronegócio no Brasil? A gente não... Vou falar que eu conheço todas as empresas, mas do agronegócio é a empresa que a gente tem na carteira. E a gente é uma empresa que a gente acha muito boa. Eu passo por vários critérios nossos que a empresa com certeza é muito boa. Legal. E para fechar, qual de todas as empresas, tanto que está na carteira quanto que já esteve, que vocês talvez trouxe o melhor retorno em toda a carreira de vocês? Equatorial, né? Equatorial. Acho difícil fugir 10 vezes dela. mais de 10 anos, né? Costumou ser a maior posição do fundo nesses 12 anos. Então, assim, é uma posição que subiu 10 vezes, então é difícil alguma chegar perto disso. E uma outra, assim, que vocês tiraram, falaram, erramos, essa doeu. Esse ciclo teve muitas, né? Esse ciclo recente na Bolsa, acho talvez uma importante foi a Apvida, assim, né? Foi uma posição que passou por muitos impactos, né? Seja setoriais, das aquisições que não foram tão bem integradas depois, né? Especialmente a maior integração com a Intermédica, que tem dado trabalho, teve toda a mudança regulatória, né? De aumento de terapias, né? Então, o setor está passando sob muita pressão, ela com processos ainda tendo que ser estabilizados. Então, ali foi para a gente o pior impacto, assim, com toda essa soma de fatores, né? E dado a visão que também existia no mercado na época, nossa, né? De
um ativo com muitas vantagens competitivas, dada a verticalização do setor. Sim. E aí você foi vendo essas dificuldades, o setor que tem margem costuma ser apertado, então quando as coisas pioram, né, e você fica com pouca clareza de quando vai ser essa normalização, acaba tendo um efeito grande. Eu acho que ali foi um erro grande que a gente teve nesses últimos 3 anos. Maravilha. Minhas perguntas que eu tinha eram essas. Tem algum ponto que vocês queiram comentar, assim? Acho que cara, A gente falou cobriu bastante tudo. coisa. Legal, eu queria só deixar esse último take para vocês falarem um pouquinho da Rio, contarem um pouquinho do fundo e a gente fecha já. Então a Rio a gente criou ela em 21, né, 2021. E aí foi a junção desse time que trabalhava junto há muito tempo no Opportunity, né, uma casa que a gente gostou muito de fazer parte, assim, por um histórico longo. Acho que foi um ótimo lugar para a gente começar, né, com toda a filosofia de investimento na casa que tem, de horizonte de longo prazo, focado no bottom-up. Então acho que isso, aonde você é formado, faz muita diferença de como você vai entender e interpretar investimentos para frente, né? Então acho que a gente foi super feliz nessa trajetória. E aí 21, quando a gente monta, né, vem o time inteiro, né, para formar a Rio. De fato, a gente não esperava que seria um ciclo tão duro, né? Logo em um mês depois, né, foi meio que o raio da bolsa nesse ciclo. Mas eu acho que coisas muito importantes que a gente criou, né, que a gente estabeleceu, mesmo sem saber que o ciclo seria assim, a gente sempre imaginou que o pior poderia acontecer, né? Então, seja no alinhamento que a gente criou na partnership, né? Então, como a gente pensou que seria essa evolução, né, de passivo que a gente teria, de todo mundo com muita cautela. Eu acho que os ciclos anteriores ajudaram, né, o time sênior que a gente tem a ter construído um patrimônio para aguentar um cenário mais difícil. E à medida que você tem isso melhor amarrado, né, em termos de pessoas, partnership, você consegue ir tomando as decisões certas ao longo do caminho, né? Saber dizer não quando você acha que não vai fazer sentido para a empresa, saber avançar quando é importante, mas isso acontece porque o time já está com a expectativa alinhada, né? E se acontecer ou não, o time vai aguentar. Não adianta você também dizer o não e depois metade do time não aguentar. Então, acho que isso ajudou muito a gente logo no início. A gente, né, veio fazer o mesmo que a gente fazia nesse histórico longo de Opportunity. Tem Né, mesmo estratégia, né? Que é exatamente uma estratégia long only e long bias, né? São essas duas estratégias, mesma forma que a gente sempre fez. A o mesmo equipe é time. essencialmente a mesma, né? A gente acabou trazendo mais uma pessoa de fora e formou estagiário, mas o grosso do núcleo é o mesmo que trabalha junto já há muitos anos. E aí você, né, consegue essa estrutura, esse alinhamento, acho que deixa todo mundo muito motivado para frente. E eu acho que mesmo num ciclo tão duro, a gente conseguiu, acho que, montar um passivo importante para a empresa, né? Então a gente está com um pouco mais de 2,4 bi sob gestão. Cara, estão bem grandes, né? E é pouco tempo, né? De 2021, 3 anos. Né? Então acho que foi. Eu acho que essas coisas só aconteceram porque eu acho que a fundação foi bem trabalhada, bem pensada, né? Esse relacionamento longo, essa confiança que todo mundo tem. Acho que a partnership funcionar bem do ponto de vista de todo mundo, né? Assim, é um grande poder que a gente tem no comitê executivo, eu, Milton e outros 2 sócios, de decisões de participação, né? Mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, que a gente sabe que esse negócio tem que funcionar bem para todo mundo estar motivado ao longo do tempo, ter confiança nessa máquina que é a empresa, né? Então, eu acho que isso sempre foi muito importante e mostrar que as pessoas têm bastante voz nessas discussões, né? Então, toda a empresa participa muito da avaliação de todo mundo. Antes de a gente montar a Rio, que a gente fez, a gente juntou eu pedi para todo mundo em separado, falei assim, me diz quais são, né, os grandes atributos de uma gestora que você quer trabalhar, o que você acha que é importância num sócio, importância num bom analista. E depois, quando você vê essas características, você vê que tem interseção muito grande. Então, facilita mostrar, isso aqui, que a gente sempre disse que vai dar muito valor como sócio, como executivo, né, como analista, como empresa. Então, é isso aqui que a gente vai mirar, isso aqui que vai fazer as pessoas ganharem participação ao longo do tempo. É claro que isso tudo, em algum momento, converte em resultado, mas acho que facilita tirar um pouco do ruído e tá todo mundo mirando para o mesmo lugar. E aí, acho que isso, desde que a gente montou, né, e deixou todo mundo falar, é muito interessante quando a gente decide quem vai ganhar participação, quem vai aumentar stake na asset. A gente vê que tem um consenso muito grande dentro da empresa. Assim, aquela pessoa bebeu mal, todo mundo já achava que tinha que ganhar participação. Então, assim,
E se tiver casos que você tem divergência, é mais fácil você falar, ó, a gente está interpretando isso. Então, para não ter fricção ao longo do tempo, né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente, né, toda gestora tem. E eu acho que é um negócio que a gente dedica bastante tempo também para funcionar direito. Maravilha. Bom, acho que é isso. Milton, Luiz, muito obrigado aí por virem de longe do Rio para falar sobre a Rio. Sensacional a participação de vocês aqui. Obrigado, Guilherme. A gente que agradece, foi ótimo. Obrigado. Então a gente fecha aqui 10ª edição do Vozes do Mercado, fica por aqui. Até mais.